E eu não concordo com a ideia de que o Palmeiras está em vantagem, não, porque estar fora da Copa do Brasil não é vantagem, é desvantagem. É vantagem teórica porque você pode descansar o time para o confronto específico. Mas o Flamengo tem mais uma frente para disputar que o Palmeiras não tem mais. Então, se domingo o Flamengo derrota o Palmeiras e fica com a diferença de 6 pontos, ele começa a ver o Flamengo no retrovisor, chegando de forma ameaçadora, e ele não tem a Copa do Brasil como um plano B ou C. Ele tem que avançar no Brasileiro e tem ali o mata-mata com o Atlético. O Flamengo tem uma frente a mais. O Atlético Mineiro do ano passado, quando ganhou as 2 competições nacionais, ele liderava o Brasileiro, ainda tinha essa possibilidade de ganhar mais um título. É mais uma taça, é mais uma possibilidade. Se o Flamengo domingo perde para o Palmeiras, ele fica muito distante no Brasileiro, mas se ele passar pelo Atlético no meio de semana, ele vai pensar, bem, eu ainda posso ganhar a Copa do Brasil e ter a Libertadores. Tem 2 frentes ainda. Então tem uma vantagem teórica, física, né, que a gente sempre imagina, que depende muito de como a equipe vai se comportar, e tem essa outra situação que a gente não pode ignorar, né? Senão daqui a pouco a gente vai achar que ser eliminado que é bom. Pô, que bom que eu fui eliminado, agora eu jogo menos um torneio. Até porque isso só funciona quando o técnico consegue aproveitar a semana de treinamentos, né? Alguns aproveitam, outros não. Aí depende muito de como cada técnico consegue reagir a isso aí. E nesse confronto do domingo, que está um pouco distante, já tem jogos no meio de semana, eu acho que tem outro detalhe, né? O Flamengo tem jogado bem com o time titular e reserva. O Palmeiras não tem jogado essa bola. O Palmeiras não tem jogado bem, enquanto o Atlético não jogou bem. Se defendeu valentemente, de uma maneira que era ali, não tinha muito jeito, né? Mas não foi uma boa atuação. O jogo de Belo Horizonte não foi uma boa atuação. Melhorou no segundo tempo, reagiu, o primeiro tempo foi péssimo, né? O Palmeiras não tem feito grandes jogos, né? E eu não concordo com o Juca com relação ao gol contra, não. Acho que ali é um erro técnico gravíssimo do Rony. Aquela bola não é para o Lopes finalizar, é para ele interceptar e mandar para escanteio. E ele mandou para dentro do gol. Foi um gol estilo Rodinei. É o mesmo erro técnico. A bola vem no pé do jogador do Corinthians. Ele tem que rebater aquela bola, não para dentro do gol. Ele é um profissional. Ele tem que rebater aquela bola ou para escanteio ou com violência para a linha lateral, se possível. Para bem longe, afastar o perigo. Essa é a função dele ali. Ele mandou para dentro do gol. Claro que na origem do lance tem a falha grotesca do Fagner, que fez uma inversão de bola patética e armou o ataque do Palmeiras. Mas a bola ali era para o Rony tirar. Ele tinha acabado de entrar 3 minutos em campo e tem a bola dentro do próprio gol. Eu acho muito parecido com o gol contra do Rodinei, naquele mesmo pedaço do campo, no meio do estádio, só que a favor do Corinthians. Que ele estava sozinho também, ele tinha que mandar aquela bola para qualquer lugar, menos para dentro do próprio gol. Então isso aí é falha de jogador tecnicamente limitado, né? Jogador com recursos pequenos. E acabou fazendo um gol contra num jogo que era para ser 0-0. E se tivesse ter um vencedor, seria o Corinthians do ponto de vista ali da lógica do jogo, se é que ela existe no futebol. O Corinthians fez um grande jogo, mas buscou mais o gol, trabalhou mais pela vitória, buscou mais o ataque, até porque precisava, e aí deu de presente um gol para o Palmeiras, um gol pelo qual o Palmeiras nem trabalhou. O Palmeiras não trabalhou para vencer o jogo, jogou para empatar, estava satisfeitíssimo com o empate e ganhou de presente por conta de 2 erros graves de jogadores do Corinthians que presentearam o seu rival com aquele gol. Mas o Palmeiras não fez um bom jogo. E no domingo, esse reencontro é depois de 4 jogos no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, com 2 empates de 1-1 e 2 vitórias do Flamengo por 3-1. O retrospecto é positivo para o Flamengo. Detalhe, um desses empates foi aquele jogo da Covid. O Flamengo estava com um jogador sub-12, sub-13, sei lá o quê. O técnico do Palmeiras era Vanderlei Luxemburgo e foi quando surgiu o Hugo, né? Que fechou o gol. O Flamengo estava com um time de garotos e alguns profissionais ali, 3 ou 4 jogadores do time principal. E conseguiu aquele empate que teve até o chamado sabor de vitória. E foi importante aquele empate, porque o Flamengo foi campeão brasileiro naquele ano, né? E aí empatou aquele jogo, aquele pontinho fez falta no final. Fez diferença no final. Então eu acho que tem várias coisas aí no meio desse jogo que eu acho que são interessantes. O Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa, não vive seu melhor momento, a meu ver, na temporada, venceu 6 jogos, é verdade, mas não tem feito bons jogos, como já fez em outras fases. Pode ser que se reabilite justamente contra o Flamengo, até pelo caráter especial do jogo. O Flamengo tem jogado bem com os 2 times. Eu acho que o Dorival, caso ele não se classifique na quarta-feira, aí ele vai poder colocar força máxima no domingo, porque ele não teria jogo na quarta-feira seguinte, né, contra São Paulo ou América. E se ele se classificar, ele pode fazer ali uma inversão, que é jogar com o time mais forte contra o Palmeiras e jogar no primeiro jogo contra o América ou São Paulo com o time misto. Esse time, talvez não o time de ontem, mas mesclar um pouco os 2 times, né? Ele pode mesclar um pouco os 2 times. Lembrando que o Flamengo venceu o São Paulo no Morumbi com esse time de ontem. Então, se jogar Flamengo e São Paulo, Flamengo e América, dá para jogar com o time de ontem, no primeiro jogo de Copa do Brasil. Dá para jogar com o time de ontem ou com uma mescla dos 2. E aí eu falo de mescla porque você tem, assim, quarta-feira, não joga o Thiago Maia, não joga o Davi Luiz, que estão suspensos. Então vai depender muito da situação de cada jogador e tudo. Ele vai poder administrar isso de uma maneira que ele tenha um time forte no domingo, um time forte na outra quarta-feira, se passar pelo Atlético nessa quarta. Agora, o jogo de domingo está ligado também ao jogo de quarta.
Porque a semana seguinte do Dorival, do Flamengo, será a semana em que ele pode ter uma semana livre ou não, dependendo do que acontecer na quarta-feira. Ou ele se volta totalmente para o brasileiro, ou ele divide atenções. Mas até aqui o elenco tem respondido de forma muito, muito boa, né? E acho que ele tem condições de colocar times competitivos nos dois, nos três confrontos, né? Quarta, domingo e, se acontecer um jogo na outra quarta, contra São Paulo, América também. O Flamengo não leva gol há 368 minutos, com 4 jogos sem ser vazado. Nos 10 últimos jogos, o Flamengo tomou só 2 gols. Um dos 2-1 sobre o Avaí e o outro nos 4-1 sobre o Atlético Goianiense, que já estava até 4-0 desde o primeiro tempo. Aí tomou um gol já na parte final do jogo, né? O Avaí foi o primeiro gol do jogo, o Flamengo virou. Então são 2 gols sofridos nos 10 últimos jogos. Se você pegar os 11 últimos jogos, né, só esses 2 gols foram marcados pelo adversário, porque no outro jogo foi o gol contra do Rodinei. Aquela falha grotesca do Rodinei que custou 1 ponto para o Flamengo, que poderia ser importante hoje esse ponto. Ou até mais do que 1 ponto, porque ali no 1-0 foi quando o Corinthians se fechou e levou aquele 1-0 até o final. Ou seja, aquele gol contra o Rodinei tem peso muito grande também nessa diferença do Palmeiras para o Flamengo, como também tem os pontos perdidos lá atrás, quando o Paulo Souza era técnico, né? Quando o Pedro perde pênalti contra o Fortaleza na hora de definir o jogo, quando o VAR erra contra o Flamengo e Brasília e anula um gol legal do Gabigol, e aí o Flamengo acaba perdendo o Botafogo por 1-0, depois de perder um caminhão de gols, né? Davi Luiz perdeu o gol com um gol vazio no último lance do jogo, entre outras oportunidades. Então teve aí vários tropeços que agora estão custando caro. Nos tempos do Paulo Souza e recentemente também. Mas tem muito campeonato. Eu acho que domingo, se o Flamengo não perder, o campeonato continua. Se o Palmeiras vencer, evidentemente, fica uma chance muito pequena, que vão faltar 14 jogos, 15 jogos, né? São 3 rodadas, 4, vão faltar 15 jogos e seriam 12 pontos de diferença. É muito difícil. Aí é muito pouco provável. Acho que o próprio Flamengo vai dar uma tirada de pé no brasileiro se ele perder no domingo, porque vai ficar uma diferença muito grande, especialmente se ele passar na quarta-feira, que aí ele vai brigar nas 2 Copas com mais ênfase e vai tratar o campeonato como algo secundário, para ficar só ali entre os mais bem colocados, né? Qual?